Descubra o mundo da literatura de forma leve e divertida. No nosso canal exploramos grandes obras e autores de maneira descontraída, mas sem perder a elegância. Se você ama histórias envolventes, personagens marcantes e quer expandir o seu universo literário, está no lugar certo. Vamos juntos nesta jornada literária. Vamos juntos nesta jornada literária. Vamos juntos nesta jornada literária. Olá, amigos e amigas do canal Papo Literário. Estou aqui hoje para apresentar para vocês a lista dos livros mais vendidos no Brasil pela revista Veja, que saiu agora no mês de fevereiro. Atenção, pessoal, são livros muito interessantes, alguns já lemos lá no Papo Literário, na sala Papo Literário, e outros que eu com certeza vou ler. Ainda não li, mas pretendo ler. Então, vamos à lista em primeiro de ficção. Encabeçando o topo da lista, on the top, está a querida Freida McFadden, que tem uma série chamada A Empregada, que nós recomendamos muito aqui no canal Papo Literário. É muito interessante, vocês vão se apaixonar pela história da Millie. Então, não é a série que está no topo desta vez. É sim, gente. É sim, é o primeiro livro da série, A Empregada. É porque temos mais surpresas aqui ao longo da lista, tá? Em segundo lugar, está um livro também que nós já lemos, discutimos bastante lá no Papo Literário, que é Verity, da Colleen Hoover. Em terceiro lugar, nossa, gente, está a nossa queridíssima Clarice Lispector com A Hora da Estrela. Nossa literatura brasileira aí figurando entre os livros mais vendidos no Brasil pela lista da revista Veja, agora no mês de fevereiro. Eu recomendo muito a leitura deste livro, é um livro, aliás, obrigatório no ensino médio, tá? Na quarta posição está Tempestade de Ônix, de Rebeca Yarros. Eu não conheço essa autora, também não li este livro, mas pelo título deve ser algo bastante interessante, né? Talvez seja uma distopia, uma ficção científica, enfim, fica a dica. Em quinto lugar está também, né, a queridíssima Carla Madeira, uma representante da nossa literatura brasileira contemporânea. Muito legal os livros dela. E na quinta posição está o Tudo é Rio. Nós lemos também lá na sala Papo Literário, comentamos bastante sobre o Tudo é Rio, vale muito a pena a leitura deste livro. Na sexta posição, agora vem mais uma novidade da querida Freida McFadden com Nunca Minta. Eu ainda não li, mas pelo título deve ser muito interessante. Vamos recomendar este livro para os nossos políticos, não é verdade? Na sétima posição, é um livro muito apaixonante, muito gostoso de ler e também que traz muita reflexão. Assim, eu diria que é um livro interessante, porém é melancólico, é triste pela história da protagonista, que é A Biblioteca da Meia-Noite.
de Meth-Hagen, acho que é assim que se pronuncia, Matt, né? M-A-T-T, Haig, ou Haig, H-I-G, ok? Oitava posição está, né, o box completo, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, do Tolkien, que virou filme, que virou série, que foi muito discutido, vem sendo, né? Desde o lançamento do primeiro livro até hoje, é sucesso garantido. Eu confesso que eu ainda não li. Eu achei interessante As Brumas de Avalon, que segue mais ou menos este gênero, né? Mas eu ainda não me arrisquei, né, nesta leitura do Senhor dos Anéis, mas fica aqui a dica. Em nona posição está ela de novo, Colleen Hoover, com É Assim que Acaba, que virou filme. Foi muito criticado esse filme da Colleen Hoover. A maioria das pessoas preferiram ficar realmente com o livro do que com o filme, enfim, né? Mas fica aqui a dica, gosto não se discute. E em 10º lugar, a Colleen Hoover volta com a segunda parte dessa duologia, que é Assim que Começa. Tá? Então a ordem é essa. O primeiro livro é Assim que Acaba e o segundo é Assim que Começa. Então vocês lendo os dois, aí vocês já vão saber o porquê de cada um dos títulos que ficou nessa ordem, né? Não ficção. Em primeiro lugar está Marcelo Rubens Paiva com Ainda Estou Aqui, que virou um filme do Walter Salles Júnior e que está concorrendo, né, como o melhor filme estrangeiro lá no Oscar, né? Olha que chique, gente, muito bom, né? 2, vem A Nação Dopamina, com a doutora Ana Lenk. Em terceiro lugar vem A Geração Ansiosa, com Jonathan Hyde. No quarto vem O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, com Carolina Maria de Jesus, que é sensacional, né? É uma obra que ficou para todo sempre na nossa literatura brasileira. Acho que ela escreveu o primeiro livro nos anos 60, eu acho, né? E depois ela escreveu mais, enfim. E hoje ela é uma escritora reconhecida, consagrada pela sua luta, pela sua história de vida, pela sua resiliência. É muito interessante. Então, todos os nossos aplausos para Carolina Maria de Jesus. Na quinta posição, o Marcelo Rubens Paiva volta com Feliz Ano Velho. Gente, esse livro eu li quando eu tinha 17 anos. É uma autobiografia, como vocês sabem. O Marcelo Rubens Paiva, ele sofreu um acidente, né, lá no lugar de praia, e ele ficou paraplégico. Ele narra o antes e o depois, por isso que o título do livro é Feliz Ano Velho, porque ele gostaria de ter ficado, né, no ano anterior, quando ele era um jovem saudável, estudante de comunicação social da Unicamp, né? E já marcado como história familiar trágica, que foi o desaparecimento do pai dele, o Coronel Rubens Paiva, né? Como todos nós sabemos, isso daí é histórico, é um fato histórico, né? Enfim. Depois vem na sexta posição, está Nexus,
que eu não sei do que se trata, mas pelo título deve ser interessante. É do autor chamado Yuval Noah, né? Eu não conheço esse autor, nunca li esse livro, mas não sei do que se trata, né? Mas o título é interessante, Nexos, né? Porque tudo tem um nexo causal, não é verdade? Na 7ª posição está A Próxima Onda, Mustafa Soleiman. Então, deve ser algum árabe ou descendente de árabe, enfim, também não conheço. Em 8º está A Sociedade do Cansaço. É de Byung-Chul. Não, falei errado, gente. É assim. Byung-Chul. Byung-Chul. Também é um autor que eu não conheço, mas fica aqui a dica. Sociedade do Cansaço. Pelo título, a gente já vai imaginando do que se trata, né? Porque, olha, com toda essa gama de tecnologia, toda essa facilidade, né? Eu acho que as pessoas, de modo geral, seres humanos, estão passando mais tempo no sofá, com o controle na mão, com o celular na mão, ou seja, né? Em 9ª posição está A Vida é Inútil, Ailton Krenak. Eu também não conheço esse autor, muito menos este livro, e de cara eu já vou dizer que eu não concordo, porque eu acho a vida muito útil, gente. A vida é uma dádiva divina, não é verdade? Então, falar que a vida é inútil, eu acho que é um pouco demais, né? Só se foi inútil para ele. 10. Mulheres que Correm com os Lobos. Gente, eu amei a leitura deste livro, tá? Da Clarice Píncola. Clarissa, melhor dizendo, Píncola. Esther. Não, Estés, com S no final. Clarissa Píncola Estés, com S no final, tá? Eu amei este livro, é um livro dos anos 80, e eu acho que ele sofreu uma apropriação indébita pelos discursos feministas. Eu acho que este livro ele deve ser lido pela humanidade, por homens, mulheres, adolescentes, jovens, talvez até criança, porque tem umas partes do livro muito lúdicas, quando ela traz à tona passagens da mitologia grega, de várias mitologias, né? De várias localidades do planeta Terra, mitologias africanas, indianas. Então, é um livro muito lúdico, muito interessante, que dá para ler por todas as faixas etárias. Recomendo. Então, vamos lá. Autoajuda e esoterismo. 1. Primeira posição, Café com Deus Pai. Júnior Rochiola. Não conheço, nunca li, nem ouvi falar. Na segunda posição vem Nunca Jogue uma Ideia Fora. É uma excelente dica, né? Sauana Alves. Em terceira posição está As 48 Leis do Poder. Robert Greene. Gente, que livro bizarro é esse?
Eu comecei a ler, mas olha, pela primeira vez, eu ainda não terminei de ler, também não sei se eu vou ler, porque é bizarro demais, né? É bizarro, acho que ele remonta o Maquiavel assim de maneira extremamente radical, né? Então, eu não recomendo muito não, tá? 4 vem Hábitos Atômicos, de James Clear. Também não conheço, nunca ouvi falar, mas fica a dica. A Psicologia Financeira, Morgan Housel. Para quem gosta desse assunto, deve ser muito interessante. Até eu fiquei interessada a partir desse título, A Psicologia Financeira. Sabe aquelas vezes que você está se sentindo jogado às traças e vai bater uma perna no shopping e daí você passa o seu cartão de crédito à torta e à direita? Pois é, eu acho que é por aí essa questão da psicologia financeira, gente. Então, eu recomendo a leitura deste livro e recomendo também quando você mesma, vocêzinha, que está assim coçando a mão para pegar o cartão de crédito e bater uma perna no shopping, pense 2 vezes. Ao invés disso, assista um filme, leia um livro, acesse o nosso canal Papo Literário que você vai lucrar mais. Recomendo, tá? 6. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie. É interessante. Eu ainda não li, mas deve ser bastante interessante. Está em um que eu pretendo ler, vou colocar ele aqui na minha listinha dos livros que eu pretendo ler ao longo de 2025. 7. Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill. Napoleão Hill. Não conheço, nunca ouvi falar, não li, mas pelo título deve ser interessante. Em 8ª posição está A Morte é um Dia que Vale a Pena. É assim, na verdade. A morte é um dia que vale a pena viver. De Ana Cláudia Kirchner Arantes. Não sei do que se trata, mas pelo título, talvez a autora trabalhe, né, com essa questão das enfermidades terminais. É um palpite, eu não li, né, não vi nenhuma crítica ainda sobre este livro. Mas, pelo que eu estou entendendo, pode ser nessa direção, tá? Este livro aí. Aí, na 9ª posição, vem de novo o Café com Deus Pai. Tomara que seja Café com Deus Pai, com o Filho, com o Espírito Santo também, né, gente? Para a coisa ficar completa, Santíssima Trindade, né? É isso. 10. Tchan, 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 tchan. O Homem Mais Rico da Babilônia. George S. Clason. Eu ainda não li, né? Mas tem vários livros que tratam dessa perspectiva. O Homem Mais Rico da Babilônia, O Homem Mais Rico da Bíblia, O Homem Mais Rico de Todos os Tempos, que por sinal eu li, né? O Homem Mais Rico de Todos os Tempos, que foi um alemão chamado Fugger. Recomendo a leitura, gente. Olha, é uma narrativa que flui, maravilhoso. Adorei este livro, mas fica aqui a dica também do Homem Mais Rico da Babilônia. Agora vamos para os nossos infantos juvenis.
Tchan, 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 tchan. On the top. No topo, em primeira posição está tchan, 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 tchan. Ele, que é o queridinho de todos os tempos e para todo o sempre. O Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry. Aliás, vou falar o nome completo. Antoine de Saint-Exupéry. Arrasei no francês ou não? Então, gente, eu recomendo. É um livro também para todas as idades. Recomendo demais a leitura dessa pequena joia literária. Pequena grande, né? Porque, olha, é para todos os tempos. Realmente é uma obra fascinante, imortal. Em segundo lugar está Extraordinário, de J. Palácio. Não conheço. Em terceira posição está ela, a nossa queridíssima J.K. Rowling, com Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gente, é incrível, é muito fascinante este mundo que a J.K. Rowling criou. Também eu recomendo para todas as idades, né, a leitura sobre o bruxinho Harry Potter. É muito legal. Na quarta posição está A Menina que Queria Ir para a Escola, de Adriana Carranca. Deve ser sensacional este livro. Eu li o Eu Sou Malala, escrito pela própria Malala, que foi a menina que sobreviveu a um atentado pelas mãos do Talibã. Muito tocante, nos leva assim, a toda uma reflexão sobre a condição da mulher dentro daquela cultura, naquela localidade, no caso, o Afeganistão, dominado pelo Talibã. É um livro muito forte, mas vale muito a pena a leitura. Na quinta posição está mais uma pérola da nossa literatura brasileira, que é um livro muito legal, muito tocante, muito emocionante, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. É um livro que virou filme. Eu recomendo muito, gente. O filme não desandou, tá? Eu recomendo tanto o livro quanto o filme. Na sexta posição está O Diário de Pilar da Amazônia, de Flávia Lins e Silva. Pelo título, me leva a pensar, né, que é uma narrativa que remonta, né, a cultura lá da região amazônica voltada para as crianças. Deve ser muito interessante, recomendo a leitura. Na sétima posição está Melhor do que nos filmes. Com certeza, né? Melhor do que nos filmes. Aliás, tem livros que realmente é melhor o livro mesmo do que o filme, tá? Então fica a dica, melhor do que nos livros. Ou melhor do que nos filmes. De Lynn Painter. Não conheço, mas fica aqui a dica. Na oitava posição está Felpo Filva. Olha que nome interessante. Felpo Filva, de Eva Fornari. Gente, só pelo título já dá vontade de ler, porque deve ser um personagem muito fofinho este Felpo, né? Então fica aqui a dica na oitava posição.
Na nona posição, tchan, 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 gente, este também é o meu queridinho. Nossa, me lembra a minha pré-adolescência, lá pelos meus 12 anos. Que saudade, né? Já lá vão décadas, mas deixa quieto. É um livro também que é para todos os tempos, todas as faixas etárias, que eu recomendo demais. O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon. Ok? Este é um queridinho também que todo mundo deve ler. E o 10º, Uma Longa Caminhada até a Água, de Linda Sui. Não conheço, também nunca ouvi falar sobre esta autora, mas prometo que eu vou pesquisar alguma resenha, porque eu achei belíssimo o título. Uma Longa Caminhada até a Água. Nossa, meu Deus, deve ser fantástica, né? Esta narrativa. Não tenho ideia do que se trata, mas fica aqui a dica. Então, pessoas lindas, maravilhosas, que acessam o nosso canal Papo Literário, esta foi a minha apresentação de hoje para todos vocês, os livros mais vendidos do mês de fevereiro pela revista Veja. Recomendamos a leitura porque a leitura nos abre novas perspectivas, horizontes, abre a nossa cabeça, nem que seja boas machadadas, porque tem uns livros que realmente nos caem assim como, nossa, uma porrada, um porradão, né? E tem aqueles que funcionam como um abre-te sésamo e por aí vai, né, minha gente? Então é isso. Fiquem todos com Deus e até breve.